Que a bênção, que a graça do Senhor seja com todos vós. Amém. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Não poderia deixar de cumprir esse protocolo inicial, que é externar a minha alegria e satisfação de poder estar convosco aqui esta noite. Um convite amável do pastor William, que nos permite rever os irmãos. A última vez que nós estivemos aqui foi o ano passado, e foi num momento trágico aqui para a nossa região. Eu estava aqui justamente quase na hora de receber a palavra, quando recebi uma ligação. E naquele momento, há um ano atrás, 3 jovens da nossa igreja estavam perdendo a vida num acidente ali na BR que liga a Rio Santos, né? E olha, foi uma noite muito difícil. Preguei, mas só Deus sabe as condições que nós ficamos naquela noite, e os dias que se seguiram foram dias muito difíceis para a nossa igreja lá em Muriqui. Hoje, graças a Deus, a igreja está bem, agindo, e um ano se passou, e eu não poderia esquecer, porque foi exatamente aqui, dei uma saidinha ali para atender o telefone, em uma ligação mudou tudo. Mas Deus cuidou de todas as coisas, e nós estamos aqui de pé pela graça do Senhor. E de lá para cá, a igreja em Jardim América certamente tem sido também muito abençoada, e eu posso ver isso pela alegria dos irmãos, né? Já cantaram aqui falando da alegria, da satisfação, e é isso mesmo. Somos felizes por pertencermos à igreja do Senhor. São todos muito bem-vindos. Temos aqui um público bem eclético, né? De várias idades, e certamente com outras características bem peculiares a cada um, porque cada um é cada um, e a gente é todo o povo de Deus, né? A igreja do Senhor Jesus. Quem é feliz por seguir a Cristo, diga amém. Obrigado então pelo carinho com que nos recebem aqui esta noite. Peço as suas orações, porque na semana sem ser esta que entra, ou que entrou, começou hoje, na outra, exatamente no dia 18, nós vamos iniciar uma conferência lá em nosso acampamento, onde nós vamos reunir todos os pastores, líderes que estão à frente das nossas igrejas, para estarmos ministrando sobre a vida destes homens que Deus tem separado. E eu peço as suas orações, porque a nossa conferência, ela, além de ser presencial, ela será transmitida pela internet, e gostaríamos que a transmissão dessa conferência pudesse ser bem sucedida, que a gente, em primeiro lugar, tenha uma boa transmissão, consiga alcançar todos aqueles que queremos alcançar, e que haja uma disposição do povo de Deus, da igreja, principalmente na 6ª região, da nossa membresia, de poder assistir às nossas transmissões. Serão transmitidas a partir das 20 horas, começando no dia 18 à noite, depois vamos transmitir no sábado à noite, às 20 horas também, no dia 19, e no dia 20, pela manhã, será transmitida toda a programação, no domingo, dia 20.
Os que estiverem presentes terão uma participação, aliás, participarão de uma programação especial. Os nossos pastores, nossas missionárias que estão à frente de trabalho, ou estão à frente de trabalhos. Nós vamos estar ministrando a eles. E o tema da nossa conferência é o tema da nossa região: discipulado e cidadania, a missão da igreja. Nós queremos que todo crente esteja enganjado no discipulado que produz cidadãos para o reino de Deus e cidadãos que sejam ativos aqui no mundo onde nós vivemos. Porque afinal, nós ainda não fomos para o céu, nós ainda estamos na terra. E se estamos na terra, nós somos o sal, nós somos a luz. Então nós temos que fazer diferença aqui na terra. Amém, queridos? Então nós queremos despertar no coração de cada crente, por meio do discipulado, a consciência de ser um cidadão terreno à altura que ele representa como um cidadão do reino do céu. Porque se ele é um cidadão do reino do céu, se subentende que ele é um cidadão de primeira. Amém, irmão? Que ele é um cidadão por excelência. Não é assim que a gente pensa? Imagine um cidadão da Suíça, um cidadão de um país de primeiro mundo, onde há educação, onde existe justiça. Quando você é desse cidadão, você sabe que ele é um cidadão de primeira, porque ele vive num país onde as leis são respeitadas. Mas existe algum lugar aqui no céu, aqui na terra, que seja superior ao céu? Eu estive lá no Japão. Lá no Japão, as pessoas fazem compra, e em muitos lugares, pastor William, não precisa nem de caixa, de pessoas para cobrar. As próprias pessoas que compram, vão lá, escolhem a mercadoria, passa no caixa, pesa e paga, e vai embora. Não tem ninguém para cobrar. Esse é um cidadão que sabe respeitar. Não precisa ter câmera, não precisa ter fiscal, não precisa ninguém ficar em cima dele. É um cidadão de primeiro mundo, porque lá no Japão a educação é séria. Agora, o céu é muito mais glorioso que o Japão. E as leis do céu são muito mais gloriosas. E quem vive no céu, como os anjos, eles obedecem à risca as leis do céu, as leis do reino de Deus. E se nós somos cidadãos do céu, então nós temos que ser cidadãos de primeira classe aqui no mundo. Esse cidadão que joga lixo na rua, esse cidadão que tenta burlar as coisas para ter vantagem, não está sendo uma referência de cidadão do céu. O cidadão do céu é o cidadão de primeira grandeza, é um cidadão que tem realmente uma expressão de quem obedece, de quem cumpre os seus deveres. E é isso que nós queremos para a igreja. Nós vamos morar no céu, não vamos? Então nós temos que, já que agora, começar a viver a vida do céu aqui na terra. Deus, obedecer às leis de trânsito, às leis da vida, assim como obedecemos às leis de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que devemos orar e pedir: faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Amém?
Nós vamos fazer a vontade de Deus no céu, vamos ou não vamos? Então temos que fazê-la aqui na terra também. E Deus quer que sejamos bons cidadãos. Romanos capítulo 13 ensina que nós devemos obedecer às autoridades, devemos ter uma postura de cidadãos que cumprem os seus deveres. E é isso que nós queremos para os nossos crentes. E é isso que nós vamos aprender lá nesse congresso, lá nessa conferência. Eu quero que cada pastor seja um formador de cidadãos que são úteis na terra e que vão reinar no céu. Amém, irmã? Amém, irmão? Então, ore pela nossa conferência. Nós vamos estar ali no Efraim, trabalhando este tema. Ok. Como a Márcia disse, a mensagem que eu recebi é que o tema do culto de hoje é avivamento. E se é avivamento, é despertamento. E se é despertamento, é renovação. Amém, meu irmão? E onde tem renovação, tem glória a Deus, tem aleluia, tem línguas estranhas, tem batismo com o Espírito Santo, tem renovação de vida, tem vocação ministerial, só tem coisa boa. Avivamento é de Deus, é Deus soprando as brasas do nosso coração. Amém, amados? Amém. Como que está a brasa aí do seu coração? Você está animado com Deus? Você está feliz com a sua vida cristã? Glória a Deus. Então, eu quero convidar vocês para lermos um versículo só, em primeira carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha, casal pastoral já ficou de pé, os presbíteros também, então tem que ir todo mundo seguir o exemplo. Vamos lá. O versículo é fácil de decorar. O versículo diz assim: não apagueis o espírito. Vamos todos juntos? Vamos lá, mesmo que a sua versão seja diferente, mas o versículo é esse, na atualizada: não apagueis o espírito. Então, vamos todos juntos? No 3, hein? 1, 2, 3. Não apagueis o espírito. E o irmão, a irmã que está assistindo lá em casa, porque estamos transmitindo lá na sua casa, repita aí conosco agora no 3, vamos lá, bem alto, com os irmãos aqui. 1, 2, 3. Não apagueis o espírito. Agora eu vou pedir que você vire para o seu irmão e diga para ele, porque a ordem é para nós. Diga para ele: não apagueis o espírito. Aleluia. Vamos assentar e nós vamos então pensar um pouco sobre esse versículo que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a palavra espírito. Aí na sua versão está com letra maiúscula o início, o E é maiúsculo ou minúsculo? E quando o E é maiúsculo na Bíblia, se refere a que espírito? Ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então, a ordem de Deus na sua palavra, ela tem uma direção. A ordem que nós estamos percebendo aqui neste versículo, o imperativo, é apontado para os anjos. Deus está falando para os anjos: não apagueis o espírito. É isso? É isto? Não é para os anjos que Deus está falando? Então Deus está falando só para os apóstolos,
para os discípulos daquele tempo: não apagueis o Espírito. É isto? Para quem Deus está falando? Para todos nós. Nós somos uma extensão da igreja em Tessalônica. Nós somos o corpo de Cristo presente no mundo. A ordem de Deus é para nós: não apagueis o Espírito. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque às vezes nós achamos que você particularmente, não tem nenhuma ingerência sobre a obra do Espírito, porque é o Espírito de Deus. Estamos falando do mesmo Espírito que no versículo 1 de Gênesis pairava sobre a face do abismo. O Espírito que estava lá, atuando na criação do universo, na criação dos astros, das estrelas. O mesmo Espírito, é esse Espírito que Deus está falando. Como que eu posso ter ingerência na obra do Espírito, a ponto de extingui-lo, a ponto de apagá-lo? Olha, pensa nessa responsabilidade, porque às vezes a gente pensa que eu não interfiro em nada, eu não tenho poder de fazer nada. Você tem o poder de apagar o Espírito, porque é isso que nós entendemos. Se a Bíblia está dizendo não apagueis o Espírito, é porque nós temos o poder de fazer isso. Senão, não existiria este mandamento, esta ordem para nós. Mas nós devemos entender como é que nós apagamos o Espírito. Apagar o Espírito aqui não quer dizer eliminar o Espírito Santo de Deus, matar o Espírito Santo de Deus, extinguir o Espírito Santo de Deus. Esta é uma linguagem figurada. O Espírito aqui, ele é comparado ao fogo, porque na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por isso nós temos várias canções que falam do Espírito Santo como fogo. Por exemplo, uma que a gente cantava muitos anos atrás, no nosso cântico de adoração: desce do alto bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto bendito fogo, desce já, ó chama pentecostal. Quando nós cantamos assim, nós estávamos falando de quê? A quem estava nos referindo? Quando chamávamos de fogo, estávamos nos referindo ao Espírito Santo. Ele é comparado ao fogo na Bíblia, na história da igreja, na cosmovisão da igreja. O Espírito Santo é visto como fogo. E quando a Bíblia está falando não apagueis o Espírito, não apague o ardor do fogo do Espírito no seu coração. Não apague o ardor do fogo do Espírito no seu coração. Não anule a obra do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo tem o poder de nos avivar. O Espírito Santo tem o poder de nos despertar. O Espírito Santo tem o poder de nos manter vivos. Esta é a obra do Espírito Santo. Mas eu e você, nós temos, pelo nosso posicionamento, ou pela nossa falta de um posicionamento correto, a gente pode apagar a obra do Espírito Santo
no nosso coração. É como lá na fogueira, no fogão a lenha. Alguém aqui já cozinhou no fogão a lenha? Levanta a mão. Tem algumas pessoas. Fogão a lenha, depois chega lá no Google e pergunta: o que é fogão a lenha? Vai mostrar lá para você, se você não conhece. Mas muitas irmãs aqui já cozinharam no fogão a lenha. Outros aqui já usam uma churrasqueira, já com mais frequência, com o carvão. E muitos de vocês já enfrentaram dificuldade em acender um fogo quando o carvão é ruim. É verdade ou não é? Hoje já existem alguns dispositivos para nos ajudar a acender o fogo lá na churrasqueira, para facilitar a nossa vida. Mas de repente, uma mexida brusca no carvão ou na lenha pode apagar o fogo, principalmente quando impede a oxigenação, o oxigênio que é indispensável para manter o fogo aceso. Quando isso acontece, quando você coloca lenha demais e abafa o fogo, o que acontece? O fogo apaga. O seu coração é a fornalha de Deus. O seu coração é como o fogão a lenha de Deus, onde Deus cozinha coisas extraordinárias na sua vida, para te abençoar, para fazer de você uma mulher abençoada, um homem abençoado. Esse fogo é indispensável para que a obra de Deus seja realizada na sua vida, para que coisa boa saia do seu coração. Eu gosto de ir numa casa onde tem um fogão de lenha em ação, porque quando o fogão de lenha está aceso, você logo esfrega a mão e diz: vai sair coisa boa. É verdade ou não, gente? Repita comigo: ninguém acende fogo no fogão por acender. Quando alguém acende o fogo é porque vai fazer uma coisa boa, é porque vai sair uma coisa boa. Quando Deus acende o fogo no seu coração, é porque vai sair coisa boa, é porque vem coisa boa por aí. Levanta a mão para o céu e diga: glória a Deus. Mas se seu coração já não tem fogo, se o seu coração já não tem brasa, se seu coração está até limpo, mas não tem fogo, não se pode esperar coisas boas. Mas quando o avivamento vem, e Deus acende o fogo no seu coração, então o pastor pode esperar que vem coisa boa através da sua vida. A igreja pode esperar que vem coisa boa através da sua vida, porque o fogo está aceso no coração. Você acende o fogo e Deus traz o alimento. Você acende o fogo e Deus traz a bênção. Você mantém o fogo aceso e Deus traz a bênção. Amém, meu irmão? Hoje é dia de acender o fogo. Hoje é dia de acender o fogo. A ordem de Deus para nós hoje é: não apagueis o Espírito. E se alguém de alguma forma permitiu que a chama do Espírito Santo apagasse no seu coração, agora é hora de rever isso, porque a ordem de Deus é: não apague. Se você apagou, você está em desobediência. Se você está frio na fé, você está em desobediência. Se você não ora com fervor, você está em desobediência. Você não sente queimar o seu coração, você está em desobediência, porque você deixou o fogo apagar. E a única coisa que você tinha que fazer era manter o fogo aceso. Repita comigo: Deus acende o fogo. O meu dever é mantê-lo aceso.
O fogo, ele tem um papel importante na vida dos seres humanos. A descoberta do manuseio do fogo foi uma das coisas mais extraordinárias que o ser humano pôde fazer e mudou a sua história, porque o fogo chegou antes dos seres humanos aqui no nosso planeta. Então não foi os seres humanos que descobriram o fogo. O fogo já estava aí, no relâmpago, nas queimadas das matas. O fogo estava nos vulcões. O fogo estava na atmosfera quando um meteoro entrava na atmosfera terrestre. Todo mundo podia ver o fogo queimando. Mas o fogo fez a diferença na vida dos homens quando os homens passaram a usá-lo para o seu bem. Quando o homem descobriu que o fogo, por exemplo, poderia lhe oferecer segurança. Antes de descobrir o fogo, os homens não dormiam tão tranquilo como nós dormimos hoje, por causa das feras, por causa dos animais peçonhentos, por causa da ameaça que estava em todo lugar, ameaçando a vida do homem. Lembra que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado, e essa maldição trouxe toda espécie de males sobre esta terra. E o homem, para dormir tranquilo, ele precisava de proteção. Foi quando ele descobriu que o fogo poderia protegê-lo. E então, toda vez que ia dormir, o homem acendia uma fogueira para dormir sossegado. E aí o homem passou a dormir melhor. E dormindo melhor, o homem pensa mais. E assim a humanidade vai evoluindo, conquistando, avançando, até chegar onde nós chegamos hoje, com essa tecnologia que nós usamos a nosso favor. O fogo foi imprescindível para o progresso da humanidade. O fogo proporcionou melhor aproveitamento do alimento. O homem aprendeu a usar o fogo para cozinhar os grãos, por exemplo. Facilitou a mastigação. Antes de descobrir que o fogo podia cozir ou cozinhar o alimento, tinha que comer as coisas como elas vinham pela natureza. Os grãos, por exemplo. A carne era comida do jeito que os animais eram mortos. A carne era devorada em seguida, sem passar pelo cozimento. Mas quando o homem começou a descobrir as propriedades do fogo, passou a cozinhar os seus alimentos e a comer melhor. Aumentou o seu cardápio, porque o fogo agora podia lhe oferecer condições de comer melhor. O fogo proporcionou o convívio social, porque as pessoas agora podiam vir ao redor do fogo para se esquentar e contar histórias. Não é assim que acontece ainda hoje, quando a gente acende uma fogueira. Ao redor do fogo começaram então a ter esse convívio social, a formar as comunidades e as famílias começaram a se entender melhor ao redor do fogo. Ao redor do fogo. O fogo tornou-se importante para o progresso da humanidade. Mas eu quero dizer também que o fogo permitiu não só o desenvolvimento da humanidade enquanto sociedade, o fogo também permite o desenvolvimento espiritual. E agora estou falando não do fogo da lenha, eu estou falando do fogo do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Assim como o fogo natural
proporcionou às pessoas comerem bem, o fogo do Espírito Santo permite que você coma melhor a palavra de Deus, que você se alimente espiritualmente. Amém, meu irmão? Amém. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que o Senhor Jesus nos tem ensinado. O papel do Espírito Santo é nos ajudar a ruminar a palavra de Deus, como o fogo natural contribuiu para o desenvolvimento dos homens e das mulheres. O fogo do Espírito contribui para o desenvolvimento do crente, porque permite que o crente aproveite mais da palavra de Deus. O crente, com a ajuda do Espírito Santo, não lê a Bíblia como um mero intelectual, não lê a Bíblia como um mero leitor. O crente, com a ajuda do Espírito Santo, ele come a palavra de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, meu querido irmão? Oh, aleluia! O Espírito Santo está falando com você hoje. Sem a ajuda do Espírito Santo, a pessoa lê a Bíblia como se estivesse lendo Monteiro Lobato, como se estivesse lendo um outro livro qualquer, um livro científico, um livro de receita. Mas pela ajuda do Espírito Santo, quando você pega a Bíblia, você não está pegando só um monte de palavras, um monte de conceito, você está se alimentando. A palavra de Deus está entrando no seu espírito e na sua alma. Pela ajuda do Espírito Santo, você vai entender a Bíblia com outra cabeça, com outra mente. Amém? Minha avó era analfabeta, mas pouca gente conhecia a Bíblia como ela. O meu avô, idem, pouca gente conhecia a Bíblia como ele, porque a Bíblia para ele não era apenas um livro, era o seu alimento. E o Espírito Santo, como fogo, cozinhava esse alimento e o proporcionava digeri-lo para a sua alma, para o seu espírito. Diga comigo: bendito fogo, do Espírito Santo. Aleluia. E o fogo do Espírito Santo, ele é capaz também de nos permitir viver em comunhão. Assim como as pessoas se reuniam diante do fogo para fazer amizade e para se conhecerem, formar famílias e comunidades, os crentes, pelo Espírito Santo, são congregados no corpo de Cristo e passam a ser a família de Deus. Você está aqui por causa do Espírito Santo. Você foi atraído pelo fogo. Você estava lá na geladeira, estava frio, vivendo uma vida fria, na solidão, mas você foi atraído pelo fogo. Nós precisamos do fogo para sobreviver, e a igreja que tem fogo, ela junta pessoas. A igreja que tem fogo atrai pessoas, porque o fogo do Espírito Santo aquece não o corpo, mas a alma e o espírito. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Os homens vivem gelados, porque a sua alma está longe de Deus. O que aquece os nossos corpos aqui na terra é o fogo que vem do sol, é o calor que vem do sol, que é refletido pela terra e alcança os nossos corpos. Se a terra se afastar do sol, todos nós morreremos congelados, porque o sol é a nossa fonte de fogo, é a nossa fonte de luz e calor, mas para a nossa alma, para o nosso espírito, a nossa fonte de calor é o Espírito Santo. Quanto mais perto do Espírito Santo, mais calor você vai ter. Aleluia!
mas calor você vai ter. E é no calor que a vida vai se multiplicar. Oh, glória a Deus! Levanta a mão para o céu e diga: glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Meu irmão, assim como o fogo natural foi uma proteção para o homem se desenvolver, porque ele podia dormir, podia descansar, então o Espírito Santo, como fogo, permite que o crente também descanse. Amém, meu irmão? Às vezes no meio da luta, no meio da prova, o crente põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, porque o Espírito Santo está com ele. O Espírito Santo nos guarda, amém, meu irmão? Ele é Deus conosco, aleluia. Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. O Espírito Santo é Deus conosco. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, pastor William, Deus deu duas coisas que garantiu a caminhada deles: a nuvem de dia para proteger do sol causticante, e à noite, quando no deserto o frio chega até 40 graus negativos, para que o povo pudesse sobreviver no deserto, o que é que Deus deu a eles? Uma coluna de fogo, aleluia, uma coluna de fogo. Meu irmão, quem vai mexer com Israel, quem vai mexer com o povo que tem uma coluna de fogo protegendo? Oh, meu irmão, o Espírito Santo é uma coluna de fogo na sua vida. Glória a Deus, é uma coluna de fogo na sua vida. O fogo do Espírito, ele não pode se apagar. Diga comigo: o fogo não pode se apagar. É por isso que você é chamado a conservar o fogo aceso no seu coração. John Wesley disse que a coisa que ele mais temia para a igreja não eram as ameaças externas, era o esfriamento da igreja. Era o esfriamento da igreja. Nós precisamos entender, meu irmão, que a pior desgraça para a vida do crente é deixar o fogo se apagar no seu coração. Quando este fogo se apaga, então acaba a comunhão, então você está exposto a todo tipo de mal que nos rodeia. Quando este fogo se apaga, você morre de inanição, porque você não se alimenta espiritualmente. Então, não podemos deixar o fogo se apagar. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Diga comigo: não posso deixar o fogo se apagar. Aleluia. O fogo do Espírito Santo. Amém, meu querido? Uns homens caminhavam por uma montanha gélida, coberta de neve, e eles encontraram uma caverna, e dentro da caverna, uma fogueira acesa, mas a fogueira estava quase, e aqueles homens gelados, frios, temendo a morte, pelo caminho eles cataram algumas madeiras para fazer fogo. Cada um achou um pouco de madeira e trazia com eles um pouco de lenha, e entraram todos para dentro daquela caverna. Enquanto o fogo estava aceso, eles se aqueceram, e cada um com a sua lenha pensou: eu não vou colocar a minha lenha no fogo, porque eu teria que aquecer essas pessoas? Eu vou guardar a minha lenha, vou deixar que outro coloque a dele primeiro, porque é tão pouca lenha que não vai durar muito, e eu quero aproveitar ao máximo a minha lenha. E cada um foi pensando assim. Enquanto isso, o fogo foi se apagando, e cada um pensando egoisticamente na sua lenha, em usá-la para si mesmo. O fogo foi se apagando, e aquela caverna foi ficando tão fria,
E passou aquela noite, no outro dia, todos estavam mortos. E quando o socorro chegou, um dos socorristas olhou para aqueles corpos, viu que todos tinham lenha na mão e viu as cinzas da fogueira. Ele olhou para aqueles corpos e disse: o frio que os matou foi o frio que veio de dentro, o frio do egoísmo. Você não pode deixar o fogo se apagar no seu coração, a ponto de se tornar uma pessoa egoísta. Você não pode deixar o fogo se apagar-se no seu coração, a ponto de perder a fé, de perder o desejo de compartilhar, de viver em comunhão. O fogo não pode se apagar. Repita comigo: não apagueis o Espírito. O fogo tem que estar aceso no seu coração, meu irmão. Oh, Deus acendeu o fogo no seu coração. A vida de John Wesley foi transformada naquele 24 de maio de 1738, lá na rua Aldersgate, quando ele sentiu o seu coração arder, quando ouviu a palavra de Deus. O fogo acendeu no coração de Wesley, e ele viveu toda a sua vida sem jamais permitir que aquele fogo se apagasse. Este é o seu chamado, é viver para manter o fogo aceso. E enquanto você viver, seja uma pessoa avivada, seja uma pessoa cheia do Espírito, seja uma pessoa do fogo, seja uma pessoa do poder, vivendo para a glória de Deus. Vamos colocar em pé, eu quero orar por você.